Todos diziam que meu marido, Liam, era o sujeito mais sortudo do mundo. Isso porque ele tinha um irmão mais velho, Mason, que sempre estava lá para arrumar seus desastres. No dia do nosso casamento, Liam celebrou uma barulhenta despedida de solteiro com sua melhor amiga de infância, Scarlett, e acabou dormindo. Foi Mason quem dirigiu para me buscar e me acompanhou até o altar, bem antes de eu entrar em trabalho de parto. Liam voou para a África com Scarlett para uma viagem de safari. Foi Mason quem ficou do lado de fora da sala de parto, segurando minha mão e cuidando de mim. Mesmo depois de nos casarmos, Liam continuou vivendo sua vida como um solteiro sem preocupações, saindo para festas e passando o tempo até a festa do primeiro aniversário de nossa filha, Lily. Lily deu alguns passos cambaleantes, passou correndo bem na frente de Liam, envolveu a perna de Mason com seus bracinhos e balbuciou: "Papai." Esse foi o momento exato em que Liam finalmente entrou em pânico. Ele pegou Lily rapidamente dos braços de Mason, segurando-a com força enquanto tentava desesperadamente corrigi-la. "Diga papai, querida, eu sou seu pai." Imediatamente intervim e recuperei minha filha. Lily estava tremendo, e umas enormes lágrimas rolavam por suas bochechas gordinhas. "Você está assustando ela, Liam?" Lily é tímida com estranhos. Odeia ser pega no colo por pessoas que não conhece. O rosto de Liam se contorceu de frustração, mas o rosto de Lily já estava vermelho de tanto chorar. Ele não teve escolha a não ser deixar que eu a levasse. No instante em que voltou aos meus braços, Lily enterrou a cabeça no meu ombro, recusando-o claramente. Scarlett, que estava de pé ali perto, riu de forma zombeteira. "Bem, Liam, parece que você está fora de cena. Sinceramente, Chloe, Lily e Mason parecem muito mais uma família de verdade do que vocês." A expressão de Liam se escureceu na hora. "Silêncio. Se não tem nada de bom para dizer", disparou. "A menina só fez isso porque faz tempo que não me vê." Lily, que acabava de espiar por curiosidade, se assustou com a voz alta e irritada dele, e explodiu em um choro ainda mais forte e dilacerante. Mason franziu a testa ao olhar para Liam, deixou seu copo de vidro e se aproximou. "Papai, me abraça." Assim que Lily viu o rosto familiar dele, estendeu seus bracinhos gordinhos, implorando para que Mason a carregasse. Mason, com naturalidade, a pegou dos meus braços. Em questão de segundos, ele a tinha rindo e mostrando seus dentinhos de leite. O rosto de Liam parecia mais escuro que uma noite de tempestade. No caminho de volta para casa, ele falou de repente: "A partir de agora, mantenha Lily longe de Mason." Franzi a testa. "A babá tem folga amanhã, e eu tenho uma reunião urgente no meu escritório. Se Mason não ajudar, quem vai levar Lily para a aula de crianças?" Liam endireitou as costas e pigarreou. "Ah, é só uma aula para crianças. Sou o pai dela. Posso levá-la eu mesmo." Olhei para ele, atônita. Lily ainda é muito pequena. Se for para um lugar estranho sem alguém com quem se sinta confortável, ela vai gritar o tempo todo. É um risco. Além disso, amanhã é segunda-feira. Você não deveria fazer trilha com a Scarlett? Fazer trilha nas segundas-feiras era um ritual sagrado entre ele e Scarlett. Ela acreditava firmemente que subir ao topo da montanha na segunda-feira de manhã para ver o nascer do sol trazia boa sorte para o resto da semana. Então, chovesse ou fizesse sol, Liam a havia acompanhado todas as semanas. Por causa desse ritual ridículo, ele havia perdido inúmeros marcos importantes em nossa vida. Eu só estava expondo os fatos, mas Liam claramente interpretou mal meu tom. Ele me olhou de cima a baixo. Depois soltou uma risadinha suave e se aproximou para bagunçar meu cabelo. "Olhe para você, ainda com ciúmes, mesmo depois de se tornar mãe. Você só está irritada porque não passei tempo suficiente com vocês duas, não é?" Franzi a testa e me afastei. Já tinha deixado de me importar há muito tempo. Ciúmes, qual o quê? Mas Liam estava completamente convencido da sua própria teoria. "Tudo bem, está bem. Admito que não fui o pai mais presente desde que Lily nasceu. Vou mandar uma mensagem para Scarlett mais tarde e dizer que vou levar Lily para a aula amanhã." Quis dizer que não. Lily ficava extremamente ansiosa em ambientes desconhecidos. Se Liam fosse o único com ela, provavelmente ela choraria até se cansar. Mas por outro lado, ele era o pai dela. Ele tinha o direito de estar lá. Suspirei. "Tanto faz. Vou apenas delegar o trabalho do escritório para minha assistente e ir com eles." No meio do meu banho, ouvi os choros fracos de Lily vindos do quarto dela. A babá já tinha ido para casa. Liam era o único que estava lá. "Liam, o que há com a Lily?" Gritei o nome dele várias vezes, mas não obtive resposta. Sem nem mesmo me dar ao trabalho de enxaguar o sabão, peguei um roupão, vesti-o e saí correndo para pegar Lily no colo. Por que ela está queimando? Liam, que tinha prometido vigiá-la enquanto dormia para que eu pudesse tomar um banho relaxante, não aparecia em lugar nenhum. Só estava Lily, chorando assustada, com a pele queimando ao toque. Ela deve ter se assustado hoje mais cedo. E como o resfriado da semana passada não tinha desaparecido de vez, a febre tinha voltado. Meu coração doía enquanto eu tentava acalmá-la. Queria que Liam nos levasse ao hospital imediatamente, mas depois de procurar por toda a casa, percebi que ele tinha ido embora. Peguei meu telefone e vi uma mensagem dele em uma rede social. "Chloe, surgiu algo urgente no escritório. Vi que Lily dormia tranquilamente, então não quis te acordar. Vá dormir cedo depois do banho. Vou buscar Lily para a aula amanhã de manhã." Uma onda de fúria tomou conta de mim, quase esgotando minha paciência. Ele foi para o escritório. O homem não visitava a empresa da família mais de 3 vezes por ano. O que poderia ser tão urgente a ponto de exigir sua presença à meia-noite? Mas naquele momento, Lily era a prioridade. Respirei fundo várias vezes, reprimindo minhas emoções. A governanta e o motorista já tinham ido embora naquela noite. Frenética, agasalhei Lily com roupas quentes e me preparei para pedir um carro. Bem quando abri a porta da frente, trombei com Mason, que carregava uma sacola com medicamentos. Ele estava preocupado que o resfriado de Lily pudesse piorar depois de ela ter chorado tanto naquele dia. Não conseguia se livrar da preocupação, então tinha comprado uns antitérmicos para bebês. Não esperava me encontrar saindo a toda pressa. "Chloe, o que foi?" Minha voz tremeu de pânico.
Mason, temos que ir ao hospital. Lily está com febre alta e sou o único adulto aqui. Ao ouvir isso, Mason imediatamente pegou Lily dos meus braços e correu para o carro dele. Ele furou vários semáforos e nos levou ao pronto-socorro em um tempo recorde. No pronto-socorro, eles ficaram absolutamente irritados conosco. Como vocês cuidam dessa casa? A temperatura da menina está muito alta e vocês só atrasem agora. Eu embalei Lily com culpa. Ela tinha chorado até ficar rouca. Enquanto isso, Mason corria de um lado para o outro pagando as contas, preenchendo formulários e conseguindo a medicação. Quando a febre finalmente baixou e Lily adormeceu, já passavam das 3 da madrugada. Só então tive um momento para agradecer a Mason. Mason, muito obrigada. Sinto muito por arrastar você para o nosso desastre de novo. Havia cansaço nos olhos de Mason, mas mesmo assim ele sorriu calorosamente para me consolar. Não me agradeça, Chloe. Mesmo que Lily não fosse minha sobrinha, ela continua sendo a menina que vi crescer. É meu trabalho cuidar de vocês duas. Descanse um pouco. O soro dela está quase terminando. Vou chamar a enfermeira para tirar a agulha. Assim que Mason saiu do quarto, meu telefone vibrou. Era uma notificação do nosso grupo de amigos no chat. Scarlett tinha me marcado. Chloe, você não está brava, está? Sério, não está? Os caras e eu brincamos assim o tempo todo. Se te incomoda, não vou fazer de novo. Imediatamente depois, Leon enviou um áudio para o grupo. Ouviu isso, Chloe? Scarlett já está se desculpando. Larga essa atitude. Franzindo a testa, rolei para cima para ver do que eles estavam falando. 2 horas antes, Scarlett tinha postado um vídeo no grupo e me marcado. O Liam perdeu um jogo de desafios. Então agora ele vai ter que me chamar de mamãe esta noite. Não se preocupe, Chloe. É só por esta noite. Devolvo ele amanhã. O vídeo era gravado em uma sala barulhenta e com pouca luz de uma festa. Scarlett tinha o braço em volta do ombro de Liam, zombando dele. Você perdeu a aposta, bebê. Me chame de mamãe. Se fizer direitinho, a mamãe pode te comprar outro prêmio para te animar. Os amigos que seguravam as câmeras e os colegas de Liam soltavam gritos fortes e escandalosos ao fundo. Mason, que acabara de voltar com a enfermeira, deu uma olhada na tela do meu telefone. Franziu a testa profundamente e seus olhos brilharam de decepção. Liam está perdendo completamente o controle disso. Chloe, não se preocupe, amanhã cuido dele. Balancei a cabeça, sentindo-me completamente desanimada. Não se incomode. No fim das contas, a culpa é minha. Eu sabia o quão irresponsável ele era, e mesmo assim deixei nossa filha com ele. Meu casamento com Liam não se tratava apenas de nós dois. Era uma fusão estratégica das famílias Bennett e Sinclair. Não podíamos nos separar por problemas menores como este, já que uma separação causaria caos demais para ambas as famílias. Não fazia sentido fazer birra. Naquele momento, só me importava Lily. Quanto a Liam, para mim, ele era só um homem com quem eu dividia a casa ocasionalmente. O que diabos você pensa que está fazendo? Na manhã seguinte, fui acordada com um sobressalto pela voz furiosa e estrondosa de Liam. Abri os olhos só para perceber que tinha adormecido com a cabeça apoiada no ombro de Mason. Mason também estava dormindo com a cabeça encostada na minha. Parecíamos incrivelmente próximos. Na noite anterior, a ala pediátrica estava completamente lotada, então Lily teve que ficar em um berço no corredor. Era tarde demais para transferi-la para outro hospital, então Mason e eu tivemos que nos apertar nas cadeiras da sala de espera para vigiá-la. Mason acordou ao ouvir o grito, com uma expressão momentaneamente desconcertada. Liam, escute. Silêncio. Liam não ouvia. Ele avançou impulsivamente, tentando afastar bruscamente Mason. Intervim com o rosto frio e o detive com um forte grito que o deixou gelado. Basta. Já o acordou. Você sabe onde está. Tenha um pouco de respeito pelos pacientes e fique em silêncio. Não só Liam, mas até Mason me olhou em completo estado de choque. A fúria desapareceu do rosto de Liam em um instante, substituída por um olhar de traição patética. Você está agindo de forma muito íntima com Mason, e agora levanta a voz para mim por causa dele. Revirei os olhos. Scarlett e você não se abraçam o tempo todo? Você não disse que era contato físico normal entre amigos? Liam ficou completamente sem palavras. Afinal, essas eram as palavras exatas que ele tinha usado comigo inúmeras vezes. Sentindo-se culpado demais para insistir no assunto, ele afastou Mason e se apertou ao meu lado. Ela está doente e você nem me contou. Em vez disso, chamou o Mason. Um estranho. Olhei para ele com total incredulidade. Encontrar Mason foi uma coincidência. Além disso, foi você quem me proibiu explicitamente de interromper sua saída com Scarlett. Não me importei em ver seu rosto empalidecer. Virei-me para verificar a temperatura da minha filha. Chloe, não fique brava. Sei que errei, disse Liam, segurando meu pulso. Eu prometo. A partir de agora, você e Lily são minha prioridade número 1. Nem mesmo os próprios pais dele acreditariam numa mentira dessas. Mas Lily começou a chorar naquele exato momento, salvando-me de ter que responder à sua promessa vazia. Durante os dias seguintes, talvez por sentimento de culpa, Liam ficou em casa todos os dias para cuidar de Lily. Ele a levava para as aulas, construía blocos com ela e dava a comida. O vínculo deles cresceu rapidamente. Lily começou a procurá-lo no momento em que acordava. E assim que Lily chorava, Liam imediatamente deixava o que estivesse fazendo para correr até ela. Naquele dia, eu tinha um assunto urgente para resolver no escritório. Ao ver que Lily estava dormindo a soneca da tarde, disse à babá e a Liam que a vigiassem. Antes de sair, avisei repetidamente. Mantenham-na dentro de casa. Não deixem ela pegar corrente de ar e por nada neste mundo, deixem ela comer manga, amendoim ou qualquer coisa a que ela seja alérgica. Liam assentiu com entusiasmo, prometendo que entendia. Só então me senti segura o suficiente para ir. Mas antes que minha reunião terminasse, meu telefone tocou. Era Liam. Sua voz tremia de pânico. Chloe, você tem que vir ao hospital agora. A Lily está com uma erupção cutânea de repente, e não para de gritar.
Estamos a caminho do pronto-socorro. Meu coração deu um pulo. O que aconteceu? Ela tocou ou comeu algo que não devia. Tudo em nossa casa foi cuidadosamente selecionado para ser livre de alérgenos, e eu havia listado as alergias dela para ele 1000 vezes. Liam gaguejou pelo telefone. Lily acordou e quis sair. Scarlett e os caras estavam organizando uma festa em um iate, e pensei que seria divertido para Lily. A babá e eu a levamos. Depois a babá foi preparar a mamadeira e eu a estava segurando, mas me distraí com um jogo de cartas, e quando olhei, a Scarlett estava dando bolo de crepe de manga para ela. Já não me importava com a reunião. Peguei minhas chaves e corri para o estacionamento. Quando entrei a toda pressa no pronto-socorro, o estado de Lily já tinha se estabilizado. Ela parecia tão pequena na cama do hospital. As marcas em sua testa da via anterior não tinham desaparecido ainda. Agora ela tinha uma nova via em sua mãozinha, e as lágrimas ainda se agarravam aos seus cílios. Ao ver Liam de pé no corredor, minha fúria transbordou. No instante em que ele abriu a boca para se explicar, um grito forte ecoou pelo corredor. A atitude de Liam se apagou na hora. Desviei meu olhar ardente e vermelho de fúria. Eu te avisei antes de sair. É assim que você brinca de ser pai? Liam manteve a cabeça baixa, e não disse uma palavra, mas Scarlett, que estava de pé ao lado dele, não se conteve. Chloe, você não pode culpar o Liam completamente por isso. A menina não é só dele. Você escolheu ir trabalhar e deixá-la com ele. Ele também tem uma vida. Se me perguntar, Lily é simplesmente muito exigente. Alérgica a isso, alérgica àquilo. Além disso, ela é quem quis comer. Sem pensar 2 vezes, encarei Scarlett na frente de todos, olhando-a com frieza. Ah, como você ousa me desafiar? Ela gritou. Pessoas sem empatia realmente não têm classe. Quem deu a uma intrusa como você o direito de comentar sobre os assuntos da minha família? Scarlett odiava ser chamada de intrusa, mais do que qualquer coisa no mundo. Seus olhos se encheram de irritação, e ela levantou a mão para tentar me empurrar. Mas antes que pudesse sequer tocar meu casaco, Liam agarrou seu braço e a empurrou para trás. Ela ficou olhando para Liam com incredulidade. Por que você me empurrou? Chloe enlouqueceu. Você não viu como ela gritou comigo? Desta vez, Liam não a defendeu. Em vez disso, seu tom estava tingido de irritação. Basta. Você foi quem não conseguiu calar a boca. Além disso, a discussão entre Liam e Scarlett se estendeu pelo corredor, mas eu já tinha parado de prestar atenção neles. Fechei a porta do quarto de Lily suavemente e me sentei ao lado dela, segurando sua mãozinha entre as minhas, com cuidado para não tocar na agulha. Seus olhinhos me olharam com aquela expressão que só os bebês têm, aquela mistura de confusão e alívio absoluto ao ver a mãe. Já estou aqui, meu amor, sussurrei. Já estou aqui. Naquela noite, sentada naquela cadeira de hospital, enquanto Lily cochilava com o soro gotejando lentamente, tomei uma decisão. Não foi uma decisão dramática nem impulsiva. Foi tranquila, quase fria. E justamente por isso soube que era a certa. Eu tinha tolerado demais por tempo demais. Revi mentalmente os últimos 2 anos com a metodicidade de uma contadora auditando livros. O casamento que Liam quase arruinou, o parto em que o próprio irmão dele foi quem segurou minha mão, os meses da primeira infância de Lily, que ele perdeu por causa das trilhas matinais com Scarlett, e agora isso. Uma festa em um iate, um bolo de manga e minha filha no pronto-socorro pela 2ª vez em uma semana. Não era fúria o que eu sentia. A fúria se esgota. O que eu sentia era algo mais permanente. Era clareza. O problema não era apenas Liam. O problema era o sistema que o protegia. A fusão Bennett-Sinclair que tornava o divórcio impossível, a reputação familiar que deveria ser preservada a todo custo, os acordos tácitos que ninguém havia assinado no papel, mas que todos obedeciam como se fossem lei. Eu tinha entrado naquele casamento conhecendo as regras. O que eu não sabia era até onde Liam chegaria em sua irresponsabilidade. E o que eu definitivamente não antecipei foi que essa irresponsabilidade acabaria colocando a vida da minha filha em perigo. Isso mudava tudo. Meu pai sempre dizia que a paciência não é fraqueza, é estratégia, que o momento de agir não é quando se explode de raiva, mas quando se tem cartas suficientes na mão para vencer o jogo. Eu tinha herdado esse temperamento. Era a razão pela qual eu dirigia o departamento de estratégia da empresa familiar aos 28 anos. Era a razão pela qual eu nunca perdia uma negociação. E era a razão pela qual, em vez de gritar ou chorar naquela noite, comecei a planejar. Primeiro, o mais importante. Precisava documentar tudo, não com rancor, mas com precisão. Datas, fatos, consequências. O advogado mais discreto da nossa família tinha acesso a recursos que a maioria das pessoas na minha situação não podia nem imaginar. Mas antes de chamá-lo, precisava construir um dossiê tão sólido que nenhum juiz pudesse ignorá-lo. Peguei meu telefone e abri o aplicativo de notas. Com dedos tranquilos, comecei a escrever desde o começo. A data do casamento, a sala de parto, cada ausência documentada, cada vez que Lily tinha acabado doente ou assustada pela negligência do pai. Para o segundo alarme da madrugada, eu tinha 3 páginas cheias. Liam entrou no quarto perto das 2 da manhã. Ele me olhou com aquela expressão que tinha aperfeiçoado ao longo dos anos. Culpa misturada com esperança, como uma criança que quebra um vaso e espera que a mãe diga que não importa. Sentou-se na borda da cadeira ao lado da cama de Lily, com os cotovelos apoiados nos joelhos e o olhar fixo no chão. Chloe, não. Eu disse sem levantar a vista do telefone. Não. Esta noite preciso te explicar, Liam. Desta vez, olhei diretamente nos olhos dele. Sua filha quase sofreu uma reação alérgica grave. Esta conversa pode esperar até amanhã. O que não pode esperar é que você pare de agitá-la e deixe ela dormir em paz. Ele calou a boca, assentiu, e pela primeira vez na vida, obedeceu sem reclamar. O que ele não sabia é que eu não estava sendo gentil, estava sendo estratégica. Cada momento que Liam passasse se sentindo culpado sem poder se explicar, era um momento em que seu julgamento estaria nublado, e eu precisava que ele estivesse nublado por um tempo. No dia seguinte, desde cedo, as coisas começaram a se mover mais rápido do que eu esperava.
A mãe de Liam, Helena Bennett, chegou ao hospital pouco depois do café da manhã. Era uma mulher daquelas que preenchem qualquer ambiente com sua mera presença. 70 anos bem vividos, cabelo prateado impecável e o sorriso caloroso de alguém que aprendeu a ver o mundo com precisão cirúrgica. Ela me queria como uma filha, talvez mais do que queria o próprio filho. Minha menina, disse ao entrar, segurando meu rosto entre suas mãos frias e perfumadas. Como está a Lily? Estável. O médico diz que se ela responder bem ao tratamento, podemos levá-la para casa hoje à tarde. Helena assentiu, mas sua expressão não era de alívio. Era de alguém que havia tomado uma decisão antes de entrar pela porta. Ela se virou para Liam, que estava de pé no canto, com os braços cruzados tentando parecer útil. Liam, para fora. Não foi uma sugestão. Fiquei dentro com Lily, mas o quarto era pequeno e as paredes finas. Não pude evitar ouvir fragmentos da conversa no corredor. Isso já é demais. A voz de Helena, baixa, mas cortante como um bisturi. Mãe, foi um acidente. 2 hospitalizações em uma semana, Liam. 2. Você sabe o que isso significa legalmente? Um silêncio longo. Isso não é só um problema familiar. Isso pode afetar a imagem do grupo Bennett. Você entende as implicações? Mais silêncio. Scarlett tem que ir embora. Não me importa onde, não me importa como, mas ela não pode mais estar no perímetro desta família. Ouvi a voz de Liam, tensa e baixa, tentando negociar, mas Helena não negociava, nunca havia negociado. Quando voltou a entrar no quarto, sua expressão era serena. Ela se sentou ao meu lado e segurou minha mão. Chloe, quero que você saiba que o que aconteceu esta semana não tem nome, e não pretendo permitir que isso aconteça novamente. Ela fez uma pausa breve, escolhendo cada palavra com a precisão de uma cirurgiã. Liam vai entrar em um programa de responsabilidade familiar que nossos advogados criaram há anos para situações como esta. Não é negociável. E quero que saiba que, se em algum momento você decidir que precisa de mais do que isso, terá todo o meu apoio. Era a primeira vez que alguém da família Bennett pronunciava em voz alta o que todos sabiam, mas ninguém ousava dizer. Ela não me prometeu nada concreto. Não precisava. Só com essas palavras, o tabuleiro do jogo mudou por completo. Obrigada, Helena, disse com calma. Ela assentiu e soltou minha mão. O que nem Liam nem Helena sabiam era que naquela mesma manhã, enquanto Lily dormia e eu fingia descansar, tinha enviado uma mensagem para um endereço de e-mail que muito pouca gente conhecia. Um advogado especializado em direito de família e acordos societários. Alguém que não trabalhava para os Bennett nem para o Sinclair. Alguém que trabalhava exclusivamente para mim. A reunião estava marcada para quarta-feira, e na quarta-feira tudo começaria a mudar. A quarta-feira chegou envolta em uma chuva fina que molhava os vidros do meu escritório sem fazer barulho. Eu gosto da chuva. Sempre achei que o mundo pensa com mais clareza quando chove. Jacobo Renner era exatamente como me haviam descrito. Um homem de 50 e tantos anos, terno cinza escuro sem uma ruga, expressão neutra e olhos que processavam informações a uma velocidade que intimidava. Ele se especializava em casos onde os patrimônios familiares e os casamentos se misturavam até se tornarem indistinguíveis. Era, segundo quem o conhecia, o tipo de advogado a quem não se recorre a menos que seja sério. Eu estava falando sério. Revisei o acordo pré-nupcial, disse sem preâmbulos, abrindo uma pasta fina sobre a mesa. Há uma cláusula que a maioria dos advogados ignora, uma relacionada à negligência parental documentada. Levantei os olhos. Se for possível provar que o menor foi exposto a situações de risco de maneira recorrente, e que o responsável direto é o outro cônjuge, a cláusula de patrimônio compartilhado fica suspensa, o que significa que a senhora pode solicitar a guarda exclusiva e a revisão dos ativos societários sem ativar a cláusula de penalização por divórcio antecipado. O que a senhora precisa de mim? Documentação médica, registros de datas e testemunhas. Ele fechou a pasta. O que a senhora já tem, pelo que entendi. Assenti lentamente. 3 páginas de anotações escritas em uma sala de pronto-socorro às 2 da madrugada. 2 internações hospitalares em uma semana. Registros de chamadas. Capturas de tela do grupo de WhatsApp. O vídeo de Scarlett com Liam na cabine VIP enquanto Lily ardia em febre em casa. Sim, eu tinha documentação de sobra. Saí daquela reunião com passo firme e a mente clara. O plano já não era uma ideia abstrata. Era uma sequência de passos concretos, cada um com sua data e seu propósito. Só me faltava confirmar uma suspeita que vinha crescendo em silêncio há semanas. Naquela noite, Mason me ligou. Não era algo incomum. Mason ligava com frequência para perguntar por Lily, para garantir que eu não precisasse de nada, para ser aquele homem que carregava as responsabilidades alheias como se fossem suas, sem reclamar jamais. Mas desta vez, sua voz tinha um tom diferente, mais tenso, mais cuidadoso. Chloe, preciso te ver pessoalmente, não por telefone. Quando? Amanhã. Almoço. O lugar de sempre. O lugar de sempre era uma pequena brasserie francesa a 3 quarteirões do meu escritório, discreta, sem conexões com os Bennett ou com os Sinclair. Mason e eu íamos lá desde antes do meu casamento com Liam, quando ele me assessorava na estrutura do acordo entre nossas famílias. Era o único lugar onde falávamos com total liberdade. No dia seguinte, cheguei antes dele. O vi entrar com aquela calma que o caracterizava, mas quando se sentou e me olhou, entendi que o que ele trazia não era fácil de dizer. Estou prestes a te contar algo que eu não deveria saber, começou. E se eu sei, é porque estou há 3 semanas em dúvida se te dou ou não. Esperei em silêncio. Mason respirou fundo. Na noite em que Lily foi parar no pronto-socorro pela primeira vez, Liam não foi a nenhum escritório. Fui eu quem encontrou as faturas porque compartilho acesso com o departamento financeiro do grupo. Naquela noite, Liam retirou uma quantia considerável de dinheiro de uma conta operacional e a transferiu para uma conta pessoal, uma que não consta no inventário patrimonial do acordo pré-nupcial. Fiquei imóvel. Você está me dizendo que Liam tem ativos ocultos?
Estou dizendo que Liam vem movendo dinheiro há pelo menos 14 meses, de uma forma que nossos auditores não deveriam ter ignorado, e que alguém dentro do departamento financeiro tem encoberto isso. Uma pausa breve. Alguém cujo contrato foi assinado por Scarlett. O silêncio entre nós durou vários segundos. Não foi surpresa o que senti. Foi algo mais parecido com a confirmação de uma equação que eu vinha resolvendo sem saber. Todas as viagens, todas as ausências, todos os assuntos urgentes de escritório à meia-noite não eram apenas irresponsabilidade, eram uma operação. Mason, disse com voz tranquila. Você tem cópias desses registros? Ele me olhou com aquela mistura de alívio e pena que as pessoas têm quando finalmente dizem em voz alta algo que lhes pesou por tempo demais. Sim, tenho há 3 semanas. Estendi a mão sobre a mesa. Me dê. Foi naquele momento, com os documentos deslizando da pasta dele para a minha, que compreendi algo que deveria ter compreendido muito antes. Leon nunca havia subestimado minha paciência por descuido. Ele a havia subestimado porque acreditava que eu nunca teria motivos suficientes para agir. Que o medo do escândalo, do caos familiar, das consequências de romper a fusão Bennett-Sinclair, me manteria quieta para sempre. Ele havia cometido o mesmo erro que todos os que se acham intocáveis cometem. Ele confundiu meu silêncio com resignação, e eu vinha esperando exatamente isso por semanas. Na segunda-feira seguinte, foi o primeiro dia desde nosso casamento em que Liam cancelou a caminhada com Scarlett. Ele não fez isso por vontade própria. Fez porque naquela manhã, às 9 em ponto, recebeu uma convocação formal da diretoria do Grupo Bennett. Reunião extraordinária, comparecimento obrigatório, sem possibilidade de delegar. Eu tinha falado com Helena na sexta-feira anterior. Não contei tudo de uma vez. Helena era uma mulher inteligente. Informação demais de uma só vez poderia gerar reações imprevisíveis. Em vez disso, apresentei a ela uma única coisa: os registros de transferências dos últimos 14 meses organizados por data, valor e conta de destino. Sem comentários, sem drama, apenas números no papel. Helena os estudou por 4 minutos completos sem dizer uma palavra. Quando finalmente levantou a vista, sua expressão era a de alguém que acabara de confirmar algo que já suspeitava, mas esperava estar errada. Quantas pessoas sabem disso? 3 pessoas. A senhora, eu e quem me entregou. Você confia nessa pessoa? Com minha vida. Helena dobrou os documentos com precisão e os guardou na bolsa. Me dê até segunda-feira. Ela não me pediu para esperar. Não me pediu calma. Apenas me pediu tempo. E eu o dei porque compreendi que Helena Bennett, quando se movia em silêncio, era muito mais letal do que qualquer escândalo público. Na segunda-feira, Leon entrou naquela sala de reuniões, sem saber que eu tinha estado lá na sexta-feira. Sem saber que os 3 diretores financeiros independentes sentados à sua frente haviam revisado durante o fim de semana cada linha das transferências. Sem saber que o advogado na ponta da mesa não era o advogado do Grupo Bennett, mas o meu. Mason me contou naquela mesma tarde, com aquela voz neutra que ele usava quando controlava uma emoção maior. Durou 40 minutos. No começo, ele tentou explicar como uma decisão de investimento pessoal dentro da margem permitida pelo contrato de sócios. Mas quando mostraram a ele o contrato da funcionária do departamento financeiro e a conexão direta dela com Scarlett, ele parou de falar. Como ele reagiu? Empalideceu. Uma pausa, e depois ele perguntou se você estava por trás disso. E o que disseram a ele? Que isso era irrelevante, que os números falavam por si. Naquela noite, Liam chegou em casa mais cedo do que havia chegado em meses. Eu estava dando banho em Lily, que brincava feliz em sua pequena banheira de plástico amarelo, ignorante de tudo. Quando ele entrou no banheiro e me viu, sua expressão era uma mistura de coisas que ele não sabia como ordenar. Raiva, medo, orgulho ferido, e por baixo de tudo isso, algo que se parecia muito com vergonha. Foi você? Perguntou. Envolvi Lily em sua toalha com estampa de patinhos e a peguei no colo antes de responder. Fui eu, Liam. Não finja. A voz dele tremia ligeiramente. Esses documentos não chegaram sozinhos à diretoria. Olhei para ele com calma. Liam, eu tenho uma filha para dar banho e colocar para dormir. Se você quiser conversar, espere na sala. Me afastei sem esperar resposta. Atrás de mim, ouvi ele apoiar as mãos contra o batente da porta com força suficiente para fazê-lo ranger. Mas ele não disse mais nada. O homem que sempre tinha uma resposta para tudo, que sempre soube como minimizar, redirecionar e fazer com que eu sentisse que o problema era meu, naquela noite não encontrava as palavras. Era a primeira vez que o via assim, e não senti satisfação. Senti algo mais parecido com a fadiga de quem carrega um peso durante anos e finalmente o coloca no chão. Quando Lily finalmente adormeceu e desci para a sala, Liam estava sentado no sofá com um copo de uísque nas mãos, que ele não havia tocado. Sentei-me em frente a ele. Quero que você saiba que isso não é pessoal, disse. É necessário. Necessário, repetiu com voz rouca. Você está me destruindo, Chloe. Não, você está se destruindo. Eu só parei de te proteger das consequências. Ele abriu a boca, pigarreou e a fechou. Seus olhos procuraram algo em minha expressão, alguma fenda, algum resquício da mulher que havia aguentado em silêncio por 2 anos. Não a encontrou. O que você quer? Era a pergunta certa. Pela primeira vez desde que o conhecia, Liam estava me fazendo a pergunta certa. Quero a Lily. Guarda exclusiva. Regime de visita supervisionado enquanto durar o processo legal com a diretoria. Olhei para ele sem piscar. E quero que Scarlett desapareça de nossas vidas de forma permanente. O silêncio que se seguiu foi longo. Se você não assinar voluntariamente, continuei. O dossiê completo, incluindo os registros médicos de Lily e os movimentos financeiros, chega à imprensa na quinta-feira. Helena já sabe. E você sabe melhor do que ninguém o que isso significaria para o Grupo Bennett. Leon deixou o copo sobre a mesa de centro com um baque seco. Você está me dando um ultimato. Estou te dando uma opção. A diferença. Ele se levantou e caminhou até a janela. Lá fora, chovia novamente. Ele ficou ali, de costas para mim, por 1 minuto inteiro. E naquele minuto, entendi que o Liam que se viraria não seria o mesmo que havia se virado. Algo se quebrou.
Não entre nós, porque entre nós já não havia nada para quebrar há muito tempo. Quebrou-se a própria versão dele da história, aquela em que ele era o protagonista sortudo, e eu era apenas o cenário. Quando finalmente se virou, seus olhos estavam secos, mas vazios. E se eu assinar? Se você assinar, isso se resolve em particular, sem escândalo, sem danos ao grupo. Fiz uma pausa. E você poderá ver sua filha crescer, mesmo que seja de longe. O vi engolir em seco. Ele não respondeu naquela noite, mas também não saiu de casa. E isso já era uma resposta. Ele assinou na quarta-feira. Mas antes que isso acontecesse, houve um último ato. Scarlett apareceu em nossa casa na terça-feira à noite. Ela não ligou antes, não enviou uma mensagem, simplesmente apareceu na porta da frente com aquela segurança que lhe dava a acreditar que era indispensável. Seu casaco bege perfeitamente abotoado, e uma expressão que misturava pena fingida com algo muito mais escuro. A governanta me avisou. Desci as escadas com calma, deixando Lily dormindo lá em cima. Quando abri a porta, Scarlett me olhou daquela maneira dela, aquela mistura de condescendência e falsa preocupação que ela havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Chloe, precisamos conversar como adultas, sem advogados. Olhei para ela por um momento e me afastei. Entre. Entramos na sala. Não ofereci nada a ela. Sentei-me e a deixei de pé, o que a obrigou a se sentar sozinha, sem que ninguém a convidasse. Pequenos detalhes. A geografia do poder. Sei o que você está fazendo, começou. E entendo que você está magoada, mas você precisa entender que Liam e eu somos complicados. Passamos a vida toda juntos. Você é a esposa dele, sim, mas há coisas entre nós que você nunca poderá compreender. A voz dela adotou aquele tom suave que ela usava para fazer com que a crueldade soasse como conselho. Se você continuar com isso, vai destruir duas famílias inteiras. Tudo por orgulho ferido. Liam te ama do jeito dele. Eu não sou sua inimiga. Nunca fui. Quando ela terminou de falar, a sala ficou em silêncio. Terminou? Perguntei. Ela piscou levemente, desconcertada. Scarlett, você passou 2 anos me dizendo que sou ciumenta, imatura, incapaz de entender a amizade entre você e Liam. Recostei-me no encosto com total calma. Esta noite, você veio me pedir para proteger um homem que tirou dinheiro do grupo familiar para financiar suas viagens, seus contratos, e provavelmente algo mais que ainda não tenho documentado, mas que meus advogados estão investigando com muito interesse. O cor abandonou o rosto dela. Não sei do que você está falando. Sabe sim. E a diretoria também sabe. E amanhã, quando Liam assinar os acordos, o departamento jurídico iniciará uma auditoria formal que incluirá cada contrato que leva sua assinatura no grupo Bennett. Fiz uma pausa. Então, aconselho que esta noite, em vez de vir me dar lições sobre o que eu deveria compreender, você ligue para o seu próprio advogado. Scarlett abriu a boca, a fechou. Suas mãos, perfeitamente cuidadas, se agarraram à bolsa no colo. Você é uma... Levantei-me. Você sabe o caminho até a porta? Ela não gritou. Não jogou nada. Saiu com a mesma frieza com que havia entrado, mas algo na rigidez de seus ombros dizia tudo. Era a rigidez de alguém que acabou de perder e ainda não sabe como processar. Que foi ela mesma quem construiu sua própria queda. No dia seguinte, Liam assinou. Não houve conversa longa, não houve cena, apenas ele, eu, nossos respectivos advogados, e uma mesa de madeira escura no escritório de Renner. Quando ele estampou sua assinatura na última página, levantou a vista e me olhou por alguns segundos com uma expressão que não soube nomear. Não era ódio, nem era arrependimento exatamente. Era o reconhecimento de alguém que compreende tarde demais que desperdiçou algo real. Cuide da Lily, disse. Sempre cuidei. Peguei os documentos, os guardei na minha pasta e saí do edifício. O ar da manhã estava limpo e frio. Parei por um momento na calçada. Respirei fundo e senti algo que levei alguns segundos para identificar. Era leveza, aquela sensação física de quando finalmente se solta um peso que se carregou por tanto tempo que já não se lembrava como era o corpo sem ele. Liguei para Mason. Já terminou, disse. Um silêncio breve. Você está bem? Estou bem. E era verdade. Você pode buscar Lily no jardim de infância hoje à tarde? Gostaria de levá-la ao parque. Estarei lá. Naquela tarde, Lily correu entre os arbustos com aquela energia inesgotável, de quem ainda não sabe que o mundo pode ser complicado. Mason e eu a observamos do banco, com o sol da tarde caindo oblíquo sobre as árvores. Em um momento, Lily caiu. Não foi uma queda grave, apenas um tropeço, o joelho levemente raspado. Mas antes que eu pudesse me levantar, ela já estava de pé novamente, sacudindo as mãos com ar sério, como se avaliasse se valia a pena chorar. Decidiu que não e continuou correndo. Olhei para ela com aquele nó no peito que só a maternidade produz, aquela mistura de orgulho, vertigem e amor tão físico que dói. Esta menina, pensei, nunca saberá o que custou chegar até aqui. E tudo bem, isso significa que fiz certo. Meu pai estava certo. A paciência não é fraqueza, é estratégia. Mas com os anos, aprendi que a estratégia sem coragem é apenas um mapa que nunca se usa, e que o momento de agir não chega quando a dor é insuportável. Chega quando o amor que você precisa proteger pesa mais do que o medo das consequências. Há pessoas que confundem seu silêncio com aceitação, sua calma com ignorância, sua paciência com incapacidade de se defender. Deixá-los acreditar nisso, às vezes, é a melhor estratégia de todas.